E aí galera, tudo bem? Bem-vindos ao cursinho Go Up, nosso módulo de História Geral. Começando aí para a nossa aula 01, a introdução aos estudos históricos, né? Porque antes de mais nada, antes de pensar a história, é preciso pensar o que é história, né? O que se faz enquanto história. Tem uma frase de um historiador grego, aliás, o pai da história, Heródoto de Halicarnasso, que diz o seguinte: pensar o passado para compreender o presente e idealizar o futuro. Ou seja, a história, enquanto ciência humana, ela não se preocupa somente com o passado, mas também com o presente e, é claro, para pensar o futuro. Então, essa ideia de que história seria aí um pensamento, uma ciência do passado é uma questão um pouco equivocada, uma vez que Heródoto, lá na Grécia Antiga, já havia dito isso, né? Vamos pensar o que é a história propriamente dita. De acordo com Marc Bloch, historiador francês, um dos fundadores da história dos Annales, lá em 1929, diz o seguinte, que história é a ciência que se preocupa com os homens no tempo. É a história dos homens no tempo, ou seja, pensar história é pensar a própria existência humana, é pensar a própria vivência, a própria experiência humana ao longo do tempo. Dito isso, como é que se faz para se pensar, como é que se faz para se estudar história? O que são fontes históricas? Há uma variedade de fontes possíveis, principalmente ali depois de 29, com a introdução de outras fontes a partir da Escola dos Annales. Os documentos escritos, como as cartas, os testamentos, os documentos oficiais do Estado, os jornais, as revistas, os almanaques, enfim. O cinema, a música também, é claro, são fontes históricas. É possível se pensar a história e fazer história a partir desse tipo de fonte. As fontes materiais, né, as fontes como objetos, ruínas, cerâmicas, toda a produção material do homem ali deixado numa certa temporalidade. E, é claro, a própria oralidade, a história oral, as entrevistas. Então, uma série de fontes históricas que nos permitem pensar e fazer essa ciência chamada história. A história se preocupa, como eu já havia dito, com o homem no tempo, com a evolução do ser humano, com a presença, com a vivência, com a experiência do homem ali ao longo do tempo. A origem do homem propriamente dita, lá a partir da teoria evolucionista de Charles Darwin, vai dizer que o homem é ali uma espécie que vai se desenvolver de um mais simples até um mais complexo, ali os hominídeos, a partir de mais ou menos 15 milhões de anos atrás, com o Dryopithecus, que vai passar a andar ali com as pernas traseiras, né? Essa é uma questão que eu deixo para a biologia discutir com mais rigor. Mas pensar ali a origem do homem é pensar, propriamente dita, a África, né? Enquanto berço dessa humanidade, enquanto berço dessa espécie que está se evoluindo nesse momento. Ali a partir do Australopithecus, o Homo habilis, o Homo erectus, o Homo sapiens e finalmente o Homo sapiens sapiens ali aproximadamente 100 mil anos atrás, né? 100 mil anos. A história propriamente dita, ela vai ser dividida ali de uma forma mais fácil para você que está estudando agora nesse tortuoso caminho dos vestibulares em uma cronologia linear. Eu particularmente acho melhor para organizar os seus estudos, né? Para organizar a sua forma de estudar história. A partir ali, é claro, da pré-história, perpassando a história antiga, história medieval, moderna e finalmente a contemporânea. Então, para organizar o seu estudo, eu acho que pensar a história a partir dessa cronologia linear acaba sendo mais fácil para você ali se organizar nos seus estudos e ali toda aquela temporalidade necessária para se pensar a história. A pré-história, que é o nosso conteúdo dessa aula de hoje, ela vai ser justamente dividida em 3 momentos, em 3 períodos, sendo o primeiro deles o Paleolítico, chamado ali grosseiramente de período da pedra lascada, o Neolítico, período da pedra polida, e a Idade dos Metais, como o nome já diz, o período em que os homens vão passar a trabalhar com o metal, com a fundição do metal. O período paleolítico, cada um deles tem as suas características básicas, né? O período paleolítico, propriamente dito, ele vai ser o período em que os homens eles não vão se sedimentar numa determinada
aldeia, em que eles não vão ficar presos num determinado lugar. Eles são nômades nesse momento, né? Os homens e as mulheres desse momento, eles são nômades. O que é ser nômade? Você usa os recursos de um determinado local, você usa os recursos de uma determinada localidade, e quando esses recursos quando eles escassam, você vai buscar em outro lugar esses mesmos recursos. Ou seja, você não vive fixado numa aldeia, você não vive fixado em um determinado ambiente. Esse período ele vai ser demarcado ali pela principal característica dele, que é o domínio do fogo, né? Onde os homens aprendem a criar ali e a dominar o fogo, a usar esse fogo como um recurso básico para a sobrevivência humana. O que dá ali origem às primeiras comunidades humanas, né? O que dá origem ali às primeiras experiências humanas na vida coletiva. E aí, em transição para o Neolítico. O período Neolítico ele vai ser demarcado ali pela fixação do ser humano, pela fixação do homem numa dada aldeia, numa dada localidade. E é claro, a partir disso, com o início ali da agricultura, da pecuária, da criação de gado e, é claro, da sedentarização, o que proporciona o crescimento dessa população. Então, em transição de um período para o outro, você percebe que existe uma evolução da própria vida, uma evolução dos recursos materiais que eles vão utilizar aí nesse momento. O último período da pré-história, que é o período mais tardio dessa pré-história, é a Idade dos Metais. Como o nome já diz, isso é básico. É o período em que esses seres humanos das localidades ali, principalmente Ásia e África, vão passar a fundir metais, vão passar a trabalhar o metal, principalmente o bronze ali em localidades da antiga Mesopotâmia, que é o tema da nossa aula seguinte. Beleza, pessoal? Vamos pensar que a pré-história é um conceito um pouco criticado pelos historiadores, mas é um conceito que ainda está ativo até hoje, é um conceito que é pensado até hoje. E ele vai até ali mais ou menos os 4000 a.C., com o desenvolvimento da escrita, o que demarca a transição para o período seguinte, que é chamado de História Antiga. Beleza? Eu separei aqui para essa aula 2 exercícios que eu acho legal a gente tentar resolver junto. Para você que está aí treinando para o vestibular, nada mais fácil do que tentar resolver um exercício dessa temática. Vamos dar uma lida com vocês. Questão 1. A pintura rupestre acima, que é um patrimônio cultural brasileiro, expressa. Deem uma olhada aí na imagem que vai estar passando para vocês. E eu vou ler as alternativas. O conflito entre os povos indígenas e os europeus durante o processo de colonização do Brasil. B. A organização social e política de um povo indígena e a hierarquia entre seus membros. C. Aspectos da vida cotidiana de grupos que viveram durante a chamada pré-história do Brasil. Ou D. Os rituais que envolvem sacrifícios de grandes dinossauros, atualmente extintos, e a constante guerra entre diferentes grupos paleoíndios da América durante o período colonial. Bom, qual dessas alternativas vocês acham que se adequa melhor a esse exercício? Deem uma olhada na imagem que vai estar passando aí para vocês e vamos pensar, o que está desenhado ali nessa imagem, né? Não tem dinossauros na imagem, como a alternativa D orienta. Não tem um conflito, como a alternativa A diz. Não existe um conflito, não existe a guerra nesse momento. A organização social e política de um povo indígena e hierarquia entre os seus membros? Não, não é, porque não existe nenhum traço, nada que indique aí a hierarquia, e muito menos ali povos indígenas nesse momento. Ou seja, a alternativa que mais se encaixa a esse exercício é a alternativa C, porque ele vai demonstrar os aspectos de uma vida cotidiana. Ali, de repente, uma caça, nesse momento, nessa imagem. A vida do dia a dia dessa pré-história brasileira. Por quê? Perceba que na legenda da imagem, essa imagem ela foi extraída ali da Toca do Pajaú, Brasil. Ou seja, os aspectos da chamada pré-história brasileira. Beleza? Vamos ler o segundo exercício. Questão 2, da FUVEST. Sobre o surgimento da agricultura
e seu uso intensivo pelo homem, pode-se afirmar que A. Ocorreu no Oriente Próximo, Egito e Mesopotâmia, e daí se difundiu para a Ásia, Índia e China. E Europa, é claro. E a partir desta, para a América. B. Foi posterior no tempo ao aparecimento do Estado e da escrita. C. Como tantas outras invenções, teve origem na China, de onde se difundiu até atingir a Europa e, por último, a América. D. Ocorreu em tempos diferentes no Oriente Próximo, Egito e Mesopotâmia, e na Ásia, Índia e China, e na América, México e Peru. De todas as invenções fundamentais, como a criação de animais e a metalurgia e o comércio, foi o que menos contribuiu para o ulterior progresso material do homem. Para responder esse exercício, você tem que ter ciência de que a história, dito a temporalidade, ela é diferente para cada uma das sociedades ao longo da história, ao longo das localidades diferentes. Ou seja, a alternativa D, que apresenta ali a concepção dessa agricultura dentro ali dessas sociedades diferentes, é a alternativa que mais se encaixa a questão, porque ela de fato acontece ao mesmo modo, mas em diferentes localidades ao longo do planeta. Beleza, pessoal? Até a próxima aula, fiquem bem!